Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse videozinho a gente vai ver alguns conteúdos desse terceiro bimestre, né, que é a iniciação na prática dos jogos. E aí a gente já deu a introdução na semana anterior sobre jogos, e aí a gente vai ver um pouquinho mais desse nosso conteúdo, tá bom? Então, é por intermédio do movimento que o ser humano age sobre o meio ambiente para alcançar objetivos desejados, ou satisfazer suas necessidades e aprender sobre o meio social em que vive. Aqui a gente está vendo, né, obviamente, algumas crianças jogando um joguinho popular, uma brincadeira popular, né, ou chamado também de brincadeira de rua, que é a amarelinha. Só que para que serve a criança brincar de amarelinha? Para que serve esses jogos populares? Para que serve as brincadeiras de rua? Para que serve as brincadeiras populares? Né? Ela serve para nós desenvolvermos melhor o nosso condicionamento físico, a nossa motricidade, o nosso desenvolvimento motor melhora a partir das crianças que brincam e se desenvolve através de jogos e brincadeiras. Mais para frente a gente vai ver isso aí, tá bom? Então vamos entender melhor sobre o que eu acabei de ler. Então, o desenvolvimento motor é entendido como as alterações progressivas de comportamento motor no decorrer do ciclo da vida. O que significa? Significa que a gente já nasce andando? Jamais. Não conheço nenhum bebê que já nasceu andando. Então, a gente passa por diversas fases na nossa vida, onde a gente vai adquirindo um acervo motor, né? À medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai crescendo. Então, assim que a gente nasce, a gente está na fase de amamentação, onde a gente não consegue desenvolver praticamente nenhum desenvolvimento motor, né? A partir do momento que a gente vai crescendo, a gente passa para a próxima fase, que seria a de rastejar ou engatinhar. A partir daí a gente começa o nosso desenvolvimento motor de membros superiores, membros inferiores, a cabeça erguida. E aí, à medida que vai crescendo, vai tendo equilíbrio e vai se tornando bípede, né? Então aqui, ó, o bebezinho já está se equilibrando e aqui ele já vai adquirir outro tipo de acervo motor, tá? Aqui até para andar é difícil, certo? Porque ele está ainda em fase de desenvolvimento motor da caminhada. Mais para frente, né? A partir de brincadeiras que eu falei no slide anterior, a partir de brincadeiras, jogos populares e algumas outras brincadeiras de rua, a gente vai adquirindo o desenvolvimento motor, onde a gente começa a andar e correr e conduzir uma bola e chutar a bola e dar o passe e fazer outro ou arremessar, fazer outros tipos, né, de brincadeiras. Através de jogos, a gente consegue desenvolver melhor, né, o nosso corpo. E aí na fase adulta, já com o comportamento motor, o desenvolvimento motor adquirido desde a fase inicial, aqui o desenvolvimento motor já está completo, tá bom? Embora as alterações motoras ocorram ao longo da vida do indivíduo, é na infância que ocorre a aquisição do repertório motor, que servirá de base para as outras fases. Foi exatamente o que eu acabei de explicar, né? A gente vai adquirindo experiência motora a partir do tempo que vamos passando e vamos evoluindo nosso desenvolvimento motor até chegar à fase adulta. Quando chegar na fase adulta, a gente não vai adquirir mais o desenvolvimento motor, porque o nosso desenvolvimento motor a gente aprende na fase de criança
né, na fase inicial de criança até adolescente e um pouquinho da fase adulta. Na fase adulta a gente já adquiriu todo o nosso desenvolvimento motor. É na infância que a criança adquire o domínio de seu corpo em diversas posturas. Aprende a se locomover pelo ambiente de diferentes formas e a manipular variados tipos de objetos. Ou seja, é na fase de criança, da infância da criança, que nós temos que estimular o acervo motor dessa criança para que ela se torne um adulto melhor desenvolvido na fase motora, certo? Então, o que é que acontece? Quanto mais estímulo eu der a uma criança para ela segurar uma bola, para ela arremessar uma bola, para ela chutar uma bola, ou não só bola, como outros tipos de brincadeiras, eu estimular, né, o corpo dela como um todo, quanto mais eu estimular, melhor será o seu desenvolvimento motor, tá certo? Porém, o desenvolvimento motor é influenciado por diversos fatores como a maturação, o nível socioeconômico e as vivências motoras. Esta última é um dos fatores mais importantes para a aquisição das habilidades motoras. Foi o que eu acabei de dizer. As vivências motoras são exatamente os estímulos que nós damos a partir dos jogos e brincadeiras que vocês fazem na rua, fazem na escola, fazem na praça, no campo, na quadra. Então, a maturação ela é de cada indivíduo, certo? O nível socioeconômico é de cada família onde mora. Já as vivências motoras dependem único e exclusivamente de fatores externos. Que fatores externos são esses? São aqueles incentivos que nós damos para as brincadeiras e jogos. Obviamente que se tivermos uma criança que ela não brinca na rua, não brinca na praça, no parque, no campo, com brincadeiras que desenvolvam, né, a habilidade motora, aquelas crianças que vivem apenas jogando videogame, ela vai ter um acervo motor muito mais limitado do que aquelas crianças que estão brincando lá fora, certo? Olha aí o que eu acabei de dizer no slide anterior. Observe as duas imagens abaixo sobre as formas de lazer das crianças. Uma criança está aqui, ó, jogando no computador. Outras crianças estão jogando num campo, tendo estímulos diferentes de arremessar, de passar no meio do bambolê, de jogar amarelinha, de jogar futebol, de jogar queimado e por aí vai. Então ele está tendo diversos estímulos motores diferente da criança que apenas está recebendo o estímulo visual. Cadê o estímulo motor aqui? Apenas nos dedinhos aqui, ó. Nada de membros superiores, membros inferiores nem falar, né? Agora responda, em qual dessas imagens as crianças podem apresentar um maior acervo motor? E por quê? Eu acabei de explicar, né? Cadê o estímulo motor aqui? Aqui a gente só tem basicamente o estímulo visual. O estímulo motor a gente tem aqui, né, a coordenação motora fina que a gente chama, que são pequenos movimentos através dos dedos. Mas eu utilizo mais movimentação aqui no A ou aqui no B? Se você respondeu a letra B, acertou. Quanto mais experiências motoras você vivenciar, melhor vai ser o seu acervo motor na fase adulta. Tá certo? Agora a gente vai ver um videozinho também explicando um pouquinho do desenvolvimento motor da criança, tá certo? Depois a gente retorna à nossa aula.
Bem, e falando ainda mais um pouco sobre a infância, nesse momento nós vamos fazer uma comparação. Será que com o passar do tempo, a fase infância, ela se modificou? Ou ela continua a mesma? O que vocês acham? Já vão pensando aí. E para esse momento da aula, eu vou chamar os nossos dois amiguinhos aqui, os nossos dois personagens, né, que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre a questão da infância. Então, nós vamos primeiro analisar um por um, tá? Então, desse lado, nós temos o nosso personagem. Vocês estão vendo que ele tá com uma bola na mão, né? Tá brincando de basquete, tá se movimentando, com uma cara muito feliz, por sinal. E do outro lado, nós também temos o nosso outro amiguinho, o nosso outro personagem, a nossa outra criança, que já tá com um material diferente na mão, né? Tá com um videogame que parece também pode ser um celular, tá? Então aqui a gente percebe que muda as brincadeiras aqui, né? Um está brincando de bola e o outro está com um celular na mão. E aí a gente já percebe o quê? A diferença entre as duas infâncias. Não que elas não existam, né? As duas, elas existem. Mas hoje a gente percebe que a tecnologia, ela faz bem mais parte da vida da criança, né, do que as brincadeiras, né, que envolvem a questão do movimento corporal. E a partir daqui, a gente já percebe o quê? Que a infância, ela vem sofrendo mudanças no decorrer do tempo. Vamos saber quais são os motivos? Então, vamos lá. Então, a infância da contemporaneidade são crianças chamadas crianças do século 21, ou seja, essas crianças elas já têm uma mudança de comportamento diferente do tempo dos nossos pais, dos nossos professores, para o tempo de vocês agora. A gente percebe que houve o quê? Uma mudança de comportamento com a diminuição das brincadeiras em lugares públicos. E isso tem um motivo, né? Cada dia mais a gente escuta notícias, né, não muito boas relacionadas às crianças, que elas somem, né, aí pela cidade. Então hoje os pais, eles estão um pouco mais o quê? Super protetores, porque eles não querem que aconteça nada de ruim com os filhos. Então hoje a gente percebe o quê? Que a infância de antigamente, as crianças brincavam mais na rua, tinham um contato um com o outro maior, sendo que agora, a infância de hoje, se a gente for prestar atenção, todos os bebês já nascem praticamente com o celular na mão. Eles já sabem manusear muito bem esse tipo de aparelho, né? E aí a gente percebe essa diferença. Enquanto que lá na infância dos pais, os pais brincavam na rua, tinham desenvolvimento atividade motora maior, hoje a gente percebe que essa criança ela está um pouco mais parada. E essa parte, né, de estar parada, ou seja, de estar sedentária, vai trazer algumas consequências não muito boas, tá? Então hoje a gente percebe que a infância ela deu uma modificada no comportamento. Hoje as crianças elas não brincam mais na rua. Hoje as crianças elas estão inteiramente ligadas à questão da tecnologia. E eu já não falo nem tanto da tecnologia. Hoje, como eu falei para vocês, as crianças estão tendo responsabilidade muito mais cedo relacionada à escola, né? Às vezes sobrecarregadas de atividades, curso daqui, curso de lá, aula disso, aula daquilo. E aí a criança acaba não vivendo o que deveria viver, que é, no caso, as brincadeiras, a convivência com o outro e assim por diante. E por conta disso, o número de crianças obesas, ela vem o quê? Aumentando. E para mostrar isso para vocês, eu trouxe algumas pesquisas que eu quero que vocês fiquem de olho aí. Vamos lá? Então, olha só. De acordo com algumas pesquisas, né, com alguns estudos, o excesso de peso em crianças entre 5 e 9 anos,
ele vem aumentando cada vez mais. Se vocês observarem aqui, em 2008, ponto 2009, o IBGE, de acordo com o IBGE, eles perceberam que de 25% a 30% das crianças das regiões Norte e Nordeste estão com excesso de peso. E lá nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, nós temos de 32% a 40% da população de crianças com sobrepeso, né, com excesso de peso. E uma outra pesquisa lá de 2015, né, feito pelo Ministério da Saúde, ele aponta que 33,5% das nossas crianças estão no estado de alerta aí para essa questão da obesidade. Mas nós temos uma pesquisa mais recente, que foi feita pela Fiocruz, tá? Foi esse ano ainda, né? A pesquisa deles revelou que cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes, eles estão sofrendo com os problemas de obesidade. E não é somente pelo fato da atividade motora, né, da atividade física, também envolve outras questões, como a alimentação. A gente percebe que o nosso mundo ele vai evoluindo e a gente quer que as coisas fiquem mais práticas. Hoje a gente já consegue comprar uma comida pronta, congelada, somente para fazer o quê? Para esquentar e pronto, você come. Mas aí a gente não leva em consideração a questão se está certo com a questão dos nutrientes, das proteínas que a gente necessita. Esse tipo de comida acaba tendo uma grande quantidade de sódio e a gente sabe que o sal ele prejudica a nossa saúde, tá? Um outro resultado que eles tiveram é que de 8 em cada 10 adolescentes, eles continuam obesos na fase adulta. Ou seja, se você já tem um problema de obesidade na fase da infância, possivelmente você vai levar isso para a fase da adolescência e possivelmente para a fase adulta da sua vida, tá bom? Mas, professora, o que causa a obesidade nas crianças? Como eu falei para vocês, nós temos aí os hábitos alimentares inadequados, como, por exemplo, fritura, gordura. Normalmente, nessa fase da infância, a gente gosta muito de batata frita, de refrigerante. Então, quando a gente come isso em excesso, isso acaba prejudicando a nossa saúde, tá? Nós também temos aqui o nosso estilo de vida sedentário, ou seja, aqueles que estão ligados à nossa vida de atividade física. Hoje, como eu falei para vocês, as crianças deixaram um pouquinho as brincadeiras e estão super ligadas na questão da tecnologia. Tecnologia é algo que se deve usar com sabedoria, né? Deve ter aí os limites, tá certo? Mas nós temos outros 2 pontos, que é a genética e os distúrbios psicológicos e emocionais que interferem, né, também na saúde dessa criança. Como assim a genética, professora? Então, vocês sabem que a genética ela está ligada a tudo aquilo que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe. Ou seja, se o nosso pai e a nossa mãe, né, eles foram obesos durante toda a vida, né, ou têm problemas de saúde, possivelmente isso venha para a gente também. A gente pode desenvolver, como é o caso da diabetes, tá bom? E outras doenças também. E os distúrbios psicológicos e emocionais estão ligados com as nossas tensões do dia a dia. Normalmente, tem pessoas que, quando estão com alguns problemas, elas acabam tendo a comida, né, o alimento, como uma válvula de escape. Ou seja, se está triste, vai comer. Se está com algum problema, vai comer. E isso faz com que a criança vá ganhando peso mais e mais, tá? Então, as causas da obesidade podem ser uma das 4 ou todas as 4 juntas. Alimentação inadequada, falta de exercício,
distúrbios emocionais e psicológicos e também a genética. E tudo isso traz consequências para essa nossa criança, que são as alterações metabólicas, como o colesterol alto, alterações no açúcar do sangue, e tudo isso vai representar fator de risco, ou seja, pode ser que venha a desenvolver doenças nessa criança. Professor, e como é que a gente faz para escapar de tudo isso? Tendo o quê? Bons hábitos. Vamos verificar aqui alguns hábitos que nós devemos ter todos os dias. Então, a alimentação, comer direitinho, todos os tipos de nutrientes, como as frutas, as proteínas, né? As gorduras boas também, os sais, as vitaminas e assim por diante. Ter um momento livre para as brincadeiras com outras crianças. Também estudar, fazer uma leitura, né? Ter aquele momento de você relaxar, a questão do lazer. Tomar muito cuidado com a questão do corpo, como por exemplo o banho, que é super importante. A gente sabe que é um hábito que a gente tem que cultivar todos os dias, ou seja, a gente tem que ter o hábito de tomar banho, principalmente aqui na nossa região, que é muito quente, né? Normalmente a gente toma o quê? De 3 banhos para cima, né? Assim, durante o dia. Isso é super importante. E também como escovar os dentes e vários outros hábitos aí do nosso dia a dia. Tá certo? E um outro item que deve fazer parte da nossa vida está relacionado à atividade física. Vamos lá? Então, o objetivo principal da atividade física na infância é criar o hábito e o interesse pela atividade física e não visar o desempenho. Então, a atividade física nesta fase é somente para manter o corpo em movimento. E aí nós temos algumas dicas, como por exemplo, atividade na infância, até os 6 anos, né? Recomenda-se que a criança ela faça 90 minutos de atividade física diária, sendo 30 minutos planejado, ou seja, com os pais, com o professor, né? Como eu falei para vocês, as crianças de hoje estão indo muito cedo para a escola, e 60 minutos de brincadeiras recreativas, que pode ser na escola, pode ser em casa, e assim por diante. A outra fase que nós temos, dos 7 aos 10, né, de acordo com os estudos, recomenda-se que pelo menos, né, a criança faça 60 minutos de atividade física diária, tá? E deve-se evitar períodos de inatividade, ou seja, sem fazer atividade, superiores a 2 horas. A criança ela tem que estar em movimento sempre, até porque ela está desenvolvendo a parte motora dela, tá? Estimular brincadeiras como ciclismo, jogar bola, natação, pular corda, ou seja, vivenciar esta parte das brincadeiras é super importante, sejam elas planejadas ou sejam elas de forma recreativa. Aí na imagem já dá para vocês perceberem que essas crianças, elas estão fazendo parte do quê? De uma aula de futebol, tá? E para vocês compreenderem melhor como a saúde é um direito de vocês, ou seja, das crianças em geral, eu trouxe aí para vocês um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o artigo 7, onde fala que a criança e o adolescente ele tem direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem assegurar para vocês os direitos de vocês e também os deveres, mas no caso aqui nós estamos falando sobre a saúde, ou seja, a saúde é um direito de todos vocês, crianças e adolescentes, então o esporte, o atendimento prioritário nos hospitais é direito de vocês, tá certo? Ok, gente, e a gente voltando para cá, né, depois dessa pequena explicação aí que a professora nos passou, a gente, ela simplesmente acrescentou o que eu já estava falando anteriormente, né? O estilo de vida sedentário, né? O uso, hoje as crianças, né? Vocês utilizam
mais o uso da tecnologia do que as brincadeiras na rua, né, os jogos populares. E aí isso faz com que quanto mais se usa a tecnologia, tem menos estímulo, né, menos acervo motor, menos estímulo motor vocês vão adquirindo, e aí o acervo motor fica mais limitado pela falta do estímulo através das brincadeiras, né, acarretando um estilo de vida sedentário, levando a crianças acima do peso, né, como a professora acabou de explicar, né? Então hoje em dia a gente tem crianças e adolescentes mais acima do peso do que há tempos atrás, porque as crianças de outras gerações utilizavam menos tecnologias e mais brincadeiras na rua, vamos dizer assim. Então se alimentavam melhor, né? A alimentação hoje está mais inadequada, né? Com excesso de sal, comidas prontas apenas para esquentar, como a professora falou, né? E isso acarreta o que? Acaba levando a obter crianças a obter doenças como hipertensão, que é a pressão alta, a diabetes, o excesso de açúcar no sangue, o colesterol alto, que são placas de gorduras presas nas artérias, levando a hipertensão futuramente. Então, tudo isso leva a um estilo de vida mais sedentário, e aí a tendência de ser um adulto sedentário e obeso com excesso de peso é muito maior para aquelas crianças que não têm um estímulo às brincadeiras, aos jogos, aquelas que a professora acabou de falar que o ideal são 60 minutos de atividade física diária, de brincadeiras, de corrida, de brincadeira de pega, de jogos populares, de brincadeira de rua e por aí vai. Então, o ideal é que a criança ela tenha esse tempo diariamente, pelo menos de 1 hora, para poder ser um adulto ativo e não sedentário, que tenha menos problemas de saúde por conta da prática de atividade. Tá bom? Hoje a gente vai ficando por aqui, tá certo? A gente vai se falando no grupo de WhatsApp, que lá a gente vai passar a atividade para vocês, tá bom? Até a próxima aula.